Teologia da prosperidade ou teologia da miserabilidade. Primeiro precisamos entender o que é a teologia da prosperidade. Podemos definir teologia da prosperidade como a doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para as denominações evangélicas irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Baseada em interpretações distorcidas da Bíblia, geralmente com ênfase em textos isolados e, sobretudo, no livro de Malaquias, a doutrina interpreta a Bíblia como um contrato entre Deus e os homens, expondo que, se os humanos tiverem fé em Deus, ele irá cumprir suas promessas de segurança e prosperidade. Ou seja, se você entregar o seu dinheiro, os seus bens materiais ao pastor e à sua denominação, Deus lhe honrará com prosperidade financeira e com saúde física, entre outros benefícios. Porém, se você não granjear tais bênçãos, não coloque a culpa em Deus, tampouco no pastor, pois a culpa é da sua falta de fé. Assim dizem os pastores da prosperidade. O pai da teologia da prosperidade e verdadeiro originador da confissão positiva foi o Ezek William Kenyon. Esse evangelista de origem metodista nasceu no condado de Saratoga, estado de Nova York, em 1867. E se converteu na adolescência. Em 1892, mudou-se para Boston e em 1923 transferiu-se então para a Califórnia, onde fez inúmeras campanhas evangelísticas. Kenyon é o criador de expressões muito usadas pelos gurus da prosperidade, como eu determino, eu confesso, eu possuo. Antes de morrer, em 1948, encarregou a sua filha Ruth de dar continuidade ao seu ministério e publicar seus escritos. Todavia, o grande divulgador dos ensinos de Kenyon, a ponto de ser considerado o pai do movimento da fé, foi o Kenneth Hagin. Ele nasceu no Texas em 1917, com um sério problema cardíaco. Teve uma infância difícil, principalmente depois dos 6 anos, quando seu pai abandonou a família. Pouco antes de completar 16 anos, sua saúde piorou e ele ficou confinado a uma cama. Teve então algumas experiências marcantes e duvidosas no ponto de vista bíblico. Sendo assim, após 3 supostas visitas ao inferno e ao céu, converteu-se, dizia ter recebido a unção divina para ser mestre e profeta. Em seu fascínio pelo sobrenatural, alegou ter tido 8 visões de Jesus Cristo nos anos 50, bem como diversas outras experiências fora do corpo. Segundo ele, seus ensinos lhe foram transmitidos diretamente pelo próprio Deus mediante revelações especiais. Todavia, ficou comprovado posteriormente que ele se inspirou grandemente em Kenyon, a ponto de copiar quase palavra por palavra livros inteiros desse antecessor. E eu dizia, Deus, if this goes under, your word will go under. Se isso não der certo, então é a sua palavra que não vai dar certo. Logo, o neopentecostalismo
com sua teologia da prosperidade, se espalhou pelos Estados Unidos, chegando ao Brasil nos anos 80. E hoje tem como seus maiores divulgadores e beneficiados, é claro, o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia, dentre outros, sendo que o último citado combatia a teologia da prosperidade e hoje desfruta dos prazeres dela, gozando do fruto do suor dos fiéis. Entretanto, será que a teologia da prosperidade funciona? Vamos ver alguns dados. As religiões evangélicas, sobretudo as pentecostais, têm ganhado maior espaço na atualidade e já angariam 22,2% da população brasileira. Esses, na maioria, são dizimistas e ofertantes fiéis. Então, será que a teologia da prosperidade está funcionando na vida dessas pessoas? Saibam que a maioria dos adeptos do neopentecostalismo se encontra na periferia das cidades, sendo que 63,7% não ganham mais que um salário mínimo. 8,6% é analfabeta e 42,3% possuem apenas o ensino fundamental incompleto. É bom enfatizar que os evangélicos são os que mais contribuem para a sua religião. Todavia, estão entre os mais pobres, incultos e doentes do Brasil. Ou seja, a teologia da prosperidade é, na verdade, a teologia da miserabilidade. Para você ter uma ideia, 37% dos evangélicos do mundo estão na África subsaariana. A África subsaariana é uma das regiões mais pobres do planeta. É na África subsaariana que estão concentradas o maior número de guerras civis e guerra entre etnias, fome, AIDS, analfabetismo, sendo assim, o lugar onde está concentrado o maior número de fiéis e dizimistas é o lugar onde há mais desgraças no mundo. Para vocês terem uma ideia, os 10 países com o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, estão na África subsaariana. A igreja institucionalizada, que deveria ajudá-los e libertá-los, vão para lá para escravizá-los e roubá-los, usando falsas promessas, prometendo o que o Cristo não prometeu e exigindo o que o Cristo não exigiu. Então fica provado que a teologia da prosperidade só funciona na vida dos pastores. A teologia que funciona na vida dos fiéis é a teologia da miserabilidade. Quanto mais você doar, mais pobre você ficará e mais rico ficará o seu pastor. Há pessoas que doaram tudo para o pastor e hoje estão na miséria absoluta. Um conselho: ao invés de dar o seu dinheiro a um pastor, ajude um necessitado. Finalizo o vídeo com as palavras do Messias: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Abraços.